Oi, pessoal da segunda série, tudo bem? Bom, turminha, hoje nós vamos ver uma aula muito importante mesmo de matemática. Nessa aula, pessoal, nós vamos aprender, recordar as relações métricas no triângulo retângulo e também vamos aprender uma nova demonstração do Teorema de Pitágoras, o famoso Teorema de Pitágoras, certo? Então prestem muita atenção, é uma aula um pouquinho difícil, tá bom? Não é uma coisa muito simples, mas eu vou bem devagarinho para a gente conseguir fazer vocês aprenderem, tá bom? Eu até já fiz os desenhos para adiantar aqui para mim, porque eu tenho medo de ser cortada aqui na hora da explicação, né? Então, como é uma explicação bem detalhada, a gente vai já começar com os desenhos prontos. Bom, então a intenção da professora nessa aula é relembrar com vocês as relações métricas no triângulo retângulo e também relembrar com vocês o famoso Teorema de Pitágoras, tá bom? Com essa aula de hoje, vocês vão ter uma demonstração de por que as coisas são do jeito que são, por que o Teorema de Pitágoras é do jeito que é, enfim, tá bom? Bom, então vamos lembrar primeiro o que é um triângulo retângulo. Triângulo, 3 lados, polígono, menor polígono que não existe polígono de menos de 3 lados, né? Não existe biângulo, né? Não dá para fechar um biângulo, não existe isso. O menor jeito de se fechar um polígono é com 3 lados. Se esse triângulo possuir um canto reto, mesmo porque não tem possibilidade de haver 2 cantos retos, né? Já que a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Então, se eu tivesse 2 com 2 ângulos de 90, já daria os 180 graus. Como que eu teria um terceiro ângulo, certo? Então, suponhamos que eu tenha um triângulo e nesse triângulo tenha um ângulo de 90 graus, tá? Um ângulo reto. Muito bem. Então, eu tenho aqui um ângulo reto e 2 outros ângulos, ó, este e este, que são agudos, menores que 90 graus. Nos triângulos retângulos, especificamente, os lados têm nomes especiais. Nos triângulos que não são retângulos, os lados chamam-se lados, simplesmente. Nos triângulos retângulos, os 2 lados que formam o ângulo de 90 graus chamam-se de catetos. E aquele lado maior, né? Sempre ao ângulo maior se opõe o lado maior, né? Então, esse lado maior a gente chama de hipotenusa. Então, somente triângulos retângulos possuem catetos, que são os 2 ângulos, os 2 lados que formam o ângulo reto, e uma única hipotenusa, que é sempre o lado grande que se opõe, que está de frente ao ângulo reto. Muito bem. E essas outras letrinhas? Por que A, B, C, M, N, H? Por quê? Então, eu coloquei aqui como sendo o nome do ângulo reto A, tá o vértice A, e coloquei os outros 2 ângulos como sendo vértices B e C. Tem uma regrinha, né, um combinado matemático, que é o seguinte: se esse aqui é o ângulo A, então o lado que se opõe a ele, ó, esse lado de frente para o ângulo A, se chama Azinho. Se esse ângulo aqui eu dei o nome para ele de B, o lado que se opõe a ele se chama Bzinho. E se esse aqui é o meu ângulo C, o lado que se opõe a ele é o meu Czinho. Então, nome de ângulo sempre letra maiúscula, nome de lado sempre letra minúscula. O que é o H? Todo triângulo tem 3 alturas, né? A altura é a distância reta que sai de um vértice até o lado oposto. Se o triângulo é retângulo, então essa aqui é uma altura, chama altura relativa à hipotenusa, porque é a altura que chega na hipotenusa. Tá vendo? Ó, essa é a hipotenusa e essa altura chega nela. E também tem essas outras 2 alturas que coincidem com os catetos, porque aqui, ó, é um ângulo reto. Então, para eu sair daqui e chegar a 90 graus do outro lado, é só eu percorrer o lado. Mesma coisa aqui, ó, para eu sair daqui e chegar a 90 graus no outro lado, basta eu percorrer esse lado. Então, nos triângulos retângulos somente, 2 de suas alturas são os próprios 2 catetos. Agora, existe a terceira altura, que chega na hipotenusa, que eu chamei aqui carinhosamente de H, tá bom? Esse M e esse N é como se fossem a sombra dos catetos. Então, vamos imaginar o seguinte, ó, que aqui está a hipotenusa. E aqui eu coloco um anteparo, tá? Um telhado aqui, ó. Então, a sombra que esse telhado vai fazer na hipotenusa, ó, é a sombra que que esse lado, esse cateto vai fazer na hipotenusa, é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa, que eu chamo de projeção M. E da mesma forma do outro lado, ó, se eu tampar aqui, botar um telhadinho aqui, botar uma luz aqui, a sombra que vai fazer na hipotenusa é simplesmente esse pedaço M, tá? Então, olha, M é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa
e N é a projeção ou sombra do cateto B sobre a hipotenusa, certo? Tudo bem? Tem muito problema se eu chamar esse de N e esse de M? Problema nenhum. Aqui eu tive que escolher uma letra, coloquei M para esse, N para esse, para eu poder fazer as demonstrações que eu vou fazer aqui. Bom, então eu tenho que aqui, ó, cateto C, cateto B, hipotenusa A, sombrinha M, sombrinha N, e quero que vocês observem, ó, que se eu juntar M mais N, dá a hipotenusa A. É só uma questão visual, tá bom? Muito bem. Nesse desenho do lado de cá, eu simplesmente separei os dois triângulos. Separei aqui, ó, desses 3 triângulos que tem aqui, ó, 1, 2, 3, tenho 3 triângulos aqui, eu separei 2, tudo bem? Então, eu coloquei aqui o triângulo ABH, que é esse aqui, coloquei os ladinhos separados, ó, C, Hzinho e M, separei do outro lado o triângulo ACH ou AHC, tanto faz. Esse H é dos dois, né? Ele está aqui, portanto, se eu separar, ele vai repetir-se aqui. Aqui é o N e aqui é o Bzinho. E os nomes dos ângulos, a gente mantém tudo normal, certo? Muito bem, eu vou demonstrar para vocês aqui que existem triângulos aqui que são semelhantes. O que são triângulos semelhantes? Triângulos semelhantes, pessoal, são triângulos que são proporcionais. Para 2 triângulos serem semelhantes, é preciso que aconteçam algumas coisas, mas as principais coisas que tem que acontecer é eles terem todos os ângulos de mesma medida. Então, por exemplo, ó, existem os casos de semelhança, né? Por exemplo, se eu souber que num triângulo e no outro tem 2 ângulos que são congruentes, correspondentemente congruentes, então o terceiro também será. Por que que será? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo não é 180 graus? Então, vamos supor que eu conclua que esse ângulo é igual a esse e que esse ângulo é igual a esse. Então, como nos dois a soma é 180 graus, o que faltar desse ângulo, desse triângulo, vai ser igual ao que faltar para esse triângulo aqui. A gente chama isso de caso ângulo-ângulo de semelhança, tá? Caso AA semelhança é o caso ângulo-ângulo. Então, se eu tiver nesse triângulo um ângulo rosa e no outro também tiver um ângulo rosa, e nesse triângulo tiver um ângulo de risquinho preto, e nesse outro triângulo também tiver um ângulo de risquinho preto, então o terceiro ângulo que falta para eu falar aqui vai ser igual ao terceiro ângulo que faltar para eu falar aqui, tá bom? Mas vamos ver por que esses ângulos são congruentes. Então, olha lá. Então, eu vou provar primeiro que o triângulo ABH, ó, esse triângulo do lado de cá, ABH, ele é semelhante ao triangulão, ao triângulo ABC. Ó, o triângulo ABC é todo esse aqui. Vou provar que esse triângulo da esquerda é semelhante ao triângulo grandão, tá? Depois eu vou provar que o da direita também é semelhante ao grandão. E aí, quando eu provar que esse é semelhante ao grandão e que esse também é semelhante ao grandão, então os dois serão semelhantes um ao outro, obviamente, tá bom? Então, vamos começar. Triângulo ABH é sim semelhante ao triângulo grandão ABC. Por quê? Tudo tem que ter porquê, isso é uma demonstração. Então, vamos começar, ó. Não pense nesse triângulo agora, tá? É esse aqui com relação ao grandão. Tô provando isso, ó, que o da esquerda é semelhante ao triângulo grandão. Veja bem, ó. O ângulo B no triângulo pequeno, ele é comum ao ângulo B do triângulo grande. Ou seja, nesse triângulo do lado de cá tem um ângulo B, tá aqui, ó. E no triângulo grandão tem o mesmo ângulo B, eles são o mesmo, ó, é o mesmo ângulo, então eu digo que ele é um ângulo comum. Então, B é comum no triângulo grandão e no triângulo da esquerda. Outro ângulo, ó, o ângulo AHB, ou seja, esse ângulo aqui, ele não é reto, porque ele é o pé da altura. Se ele é o pé da altura, ele é reto, ele chega reto aqui. Ó, esse ângulo aqui, ABH, ele é reto, tô vendo que ele é reto. No triângulo grandão também não tem um ângulo reto? Tá vendo o ângulo reto aqui em cima? Ele é um triângulo retângulo. Então, como nesses dois triângulos, ó, neste e neste, tem um ângulo reto também, ó, ambos são retos, então eu já tenho 2 ângulos que são congruentes, tanto no triângulo da esquerda quanto no triângulo grande. Então, pelo caso ângulo de semelhança, o terceiro ângulo que falta no terceiro, o terceiro ângulo que falta para esse triângulo e para esse também são congruentes, porque a soma tem que dar 180. E qual é o ângulo que falta, professora? Ó, esse
é esse no grandão. Esse aqui no pequeno é esse aqui no grandão. Então, o que falta no pequeno não é o rosinha? Qual que faltava no grandão? Esse aqui que faltava eu falar, só do grandão. Então, esse rosinha aqui, que eu coloquei separado, poderia colocar um rosinha aqui, tá? Esse ângulo é que é igual a esse aqui, tá bom? Então, pintei da mesma cor. Quando dois triângulos são semelhantes, pessoal, eles têm os lados homólogos proporcionais. O que quer dizer isso? Quer dizer exatamente o que eu acabei de falar, que um lado desse triângulo aqui, que for correspondente, né, homólogo ao mesmo ângulo do outro triângulo, ele é proporcional, quer dizer, não é igualzinho às vezes, mas ele tem uma proporcionalidade. Então, vamos ver assim, ó, coloquei aqui, em cima só o triângulo menor, triângulo ABH, e embaixo coloquei só o triângulo grandão, que eu acabei de provar que é semelhante com o pequeno. Coloquei os lados aqui. Aí aqui em cima eu coloco todos os lados do triângulo pequeno, ó, coloquei o lado M'inho, o lado C'zinho e o lado Hzinho. Tá vendo? Ó, aqui estão os três lados em qualquer ordem do triângulo pequeno. E agora eu vou ter que descobrir quais são os lados que vão embaixo, que são os lados proporcionais, homólogos proporcionais do triângulo grande. Então é assim que olha, ó. É pelos ângulos, por isso que eu tive que provar os ângulos primeiro. Então olha aqui, no triângulo pequeno, ó, em cima só pequeno, embaixo só o grande. No triângulo pequeno, aqui está o lado M'inho. O lado M'inho está de frente para o ângulo rosa. No triângulo grande, qual é o ângulo rosa? É esse aqui. Qual é o lado que se opõe a ele? Ao grande? É o lado C'zinho. Então, por isso que é o C'zinho que vai embaixo do M. Voltando aqui, ó. No triângulo pequeno, acho o lado C'zinho. Tá aqui, ó. No triângulo pequeno, qual é o ângulo que se opõe a ele? É o reto. Qual é o triângulo grande? É esse aqui, ó. É esse aqui. Qual é o ângulo reto no grande? É esse aqui. Qual é o lado que se opõe a ele? É o A. Então, embaixo do C'zinho vai o A. Agora, vamos pegar aqui o Hzinho no pequeno, ó. No triângulo pequeno, esse é o lado Hzinho. Que está de frente para que ângulo? Pretinho, ó, B. Cadê o ângulo B, que é igual ao B, no triângulo grande, ó? É esse aqui. No triângulo grande, qual é o lado que se opõe a ele? Bzinho. Eu venho e ponho Bzinho aqui. E agora eu vou multiplicar em cruz isso aqui, ó. BC é igual a vezes H, é uma relação métrica. C vezes C ao quadrado, é igual a vezes M, é outra relação métrica. Então, da primeira proporcionalidade que eu já estabeleci, eu já achei duas relações métricas importantes. BC é igual a H e C2 é igual a M. Agora eu vou provar que o triângulo da direita, ó, que esse aqui também é semelhante ao triângulo grandão. Então, essa é a minha intenção agora, ó. Provar que o triângulo ACH, que é o da direita, que ele é semelhante ao triangulão, que é o ABC, tá bom? Então, como que prova isso? Da mesma forma, ó. Primeiro, olhando no desenho, ó, esquerda com o grandão, tá? Agora, o foco é esse, ó, o da direita, desculpe, com o grandão. Para começar, gente, ó, o ângulo rosinha, ó, o ângulo C, ele é tanto do triângulo da direita, quanto é do triângulo grandão, ó. Ele é o mesmo ângulo, então eu digo que ele é comum, ele é dos dois. Ser comum é ser dos dois triângulos, dos quais estou querendo fazer a prova. Outro que eu estou vendo também é o ângulo H, de novo, ó, só que é o H do lado de cá. Esse ângulo aqui, ó, é reto porque ele é o pé da altura. Então, tem um ângulo reto nesse triângulo da direita e tem um ângulo reto no triângulo grandão, porque ele é retângulo. Então, eu já tenho dois ângulos, ó, dois ângulos congruentes. O C que é comum e o AHC e o A que são retos. Portanto, de novo, pelo caso ângulo de semelhança, se eu tenho dois ângulos congruentes em um triângulo, o terceiro também é, porque a soma dos ângulos internos é 180 graus. Aí, de novo, eu vou estabelecer os lados homólogos. Coloquei em cima o triângulo da direita, ACH, e embaixo o triângulo grandão. Os lados do ângulo do triângulo da direita são N, B e Hzinho. Coloquei aqui N, B, Hzinho. Como que eu sei quais são os lados homólogos, ou seja, os lados que vão embaixo, que são proporcionais? Olhando pelos ângulos. Então, eu olho aqui e vejo assim, ó, Ninho. Ninho no triângulo da direita está de frente para esse ângulo aqui, de um risquinho. Aí eu vou no triângulo grande e olho qual é o ângulo de um risquinho nele? É esse. Qual lado está de frente? É o B. Eu venho e ponho o B embaixo. No pequeno, olho o ladinho M. Ó, no pequeno, cadê?
Não, é B agora, desculpa. No pequeno, olha o ladinho B. Quem é o ângulo que está de frente para ele no pequeno? É o 90. Quem é o 90 no grande? É esse. Qual é o lado que está de frente para ele? É o A. No grande, o lado oposto a 90 é o A. Eu venho e coloco o A embaixo dele. Agora vamos no H, ó, ladinho H para o pequeno. Ladinho H. Quem é o lado, o ângulo que está de frente para ele? É o rosa. É o rosa, tá vendo? Ó, é o ângulo C, o ângulo rosa. Aí eu vou no triângulo grande, cadê o ângulo C, que corresponde a ele? Ó, é esse aqui, é o comum. Qual é o lado que está de frente para ele no grande? É o Czinho, vem e põe embaixo. Multiplica em cruz. BC é igual a AH, é uma coisa que eu posso fazer, mas eu já tinha feito antes, então não vou fazer de novo, vou reaproveitar. E essa é nova. B vezes B, B ao quadrado, é igual a A vezes N, a N. Então essa é a terceira relação métrica, tá? Nova. E aí, gente, obviamente que se o triângulo daqui da esquerda é semelhante ao grandão e o da direita também é semelhante ao grandão, então ambos são semelhantes um ao outro e isso se chama propriedade transitiva, tá? E aí coloca os lados homólogos. Do pequeno da direita, ABH em cima, os lados do triângulo da esquerda, ABH em cima, ó, CMH os lados, e o ACH, que é esse daqui, eu vou colocar embaixo com os lados certos. Então, como é que eu olho? Agora é esse com esse a comparação, ó, esse com esse. No triângulo de cá, que é o que está em cima, o lado Czinho está aqui, de frente para ele é 90. No triângulo de cá, o 90 está aqui, de frente para ele é o B. Então, o lado homólogo do C é o B nesses dois triângulos. Agora, o eminho, ó, o eminho daqui está de frente para o rosa. O rosa no de cá é esse ângulo, quem está de frente é o H. Então, coloco o H embaixo do M. Agora vai para o outro, ó. O Hzinho desse aqui, ó, o Hzinho desse lado, está de frente para o pretinho aqui, tudo bem? Aí do outro lado, o pretinho é esse aqui, o lado oposto é o Eninho, eu venho e ponho embaixo. E aí eu multiplico em cruz aqui, ó. H vezes H, H ao quadrado, é igual a M vezes N, e é a nossa quarta relação métrica. Aqui também é verdade, ó. BM é igual a CH. É uma relação métrica, só que ela não é usada assim, não é conhecidona, ninguém fica falando nela, então por isso que eu vou desprezá-la, tá bom? Então essas são as 4 relações métricas, ó, 1, 2, 3, 4. Então são 4 fórmulas matemáticas que sempre dão certo, né, para os triângulos retângulos. E aí eu venho para a prova do Teorema de Pitágoras, uma das infinitas formas de provar o Teorema de Pitágoras. Então, a maneira que eu escolhi para provar é utilizando as relações métricas que eu acabei de ensinar. Então, olha lá. Eu peguei a relação B2 é igual a N, peguei a relação C2 é igual a M e somei as duas. Duas equações podem ser somadas, multiplicadas, divididas, subtraídas, fazer o que a gente quiser. Então, ficou B2 mais C2, não dá para somar, continua B2 mais C2 igual a N mais a M. Eu copiei aqui a N mais a M. Copiei B2 mais C2, aqui eu coloquei o meu A em evidência, porque é um termo que é comum nos dois lados. AN dividido por A, corta o A, sobra N, mais AM dividido por A, corta o A, sobra M. Então, eu tenho que B2 mais C2 é igual a A vezes... Por que isso aqui é A? Olha no desenho, gente, o que é N mais M? Voltando aqui um pouquinho, olha aqui, ó. N mais M dá o A. Tá vendo, ó? Então, por isso que aqui onde tinha N mais M, eu substituí por A. E aí, gente, ó, A vezes A é A ao quadrado igual a B2 mais C2. Só inverti o lado, é a mesma coisa. Então, está provado o Teorema de Pitágoras, por semelhança de triângulos, tá bom? A vezes A ao quadrado, é igual a B2 mais C2. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? E aqui, gente, ó, onde a gente tinha as outras relações métricas, adianta eu só decorar assim, ó, C2 é igual a M, BC é igual a H, B2 é igual a N, H2 é igual a MN, adianta decorar isso? Não. O que eu tenho que conhecer? O triângulo padrão, o que é ABC, o que é H, o que são MN, e aí sim terá sentido para mim, porque eu vou pensar assim, ó, o quadrado de um cateto é igual a hipotenusa vezes a sombra dele, ó. BC, ó, cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes a altura relativa à hipotenusa. É assim que eu tenho que decorar isso aqui, tá? B2 é igual a N. O que significa isso? Ó, que o quadrado de um cateto
é igual a hipotenusa vezes a sombra desse cateto sobre ela. E o que é H2 é igual a MN? Significa que o quadrado da altura é igual ao produto de uma sombra pela outra. Tudo bem? Gente, adianta eu falar para vocês, olha, decoreba não é bom, não decore as coisas, não usa mais isso é uma inutilidade? Não adianta, não vou ser hipócrita com vocês. Eu sei todas decor? Sei, mas sei demonstrar também. Vocês têm que saber todas as relações decor? Com certeza tem que saber também. Tem que saber o padrão, o triângulo, onde utilizar, e em breve nós faremos exercícios de exemplos disso aqui, tá bom? Ouçam essa aula, vejam essa aula muitas vezes, porque é muito importante. Eu já vi exercício de Unicamp pedindo para demonstrar o teorema de Pitágoras por semelhança de triângulo. E aí a gente tem que começar a demonstração aqui, ó. Tudo isso aqui para depois concluir isso aqui, tá bom? Fiquem com Deus.